Hoje eu estou começando uma série chamada A Mente de Cristo. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que estuda há muitos anos a respeito do cérebro, a respeito da mente, da relação que existe entre este órgão e a nossa alma, a nossa mente, que é a sede dos sentimentos, das emoções, do nosso intelecto, ou seja, de tudo que nós fazemos no nosso mundo interior. Por que falar sobre a mente de Cristo? Porque nós vivemos num mundo, queridos, complicado. Eu não sei se você tem observado isso, mas nunca teve tanta gente e ao mesmo tempo tanta gente sozinha, com solidão. Sim ou não? A ciência já descobriu coisas extraordinárias em relação à mente, inclusive, em relação ao cérebro, inclusive, mas nunca houve tantos distúrbios. Se você pegar o catálogo das doenças psiquiátricas, é sem fim. Tem tipo de classificação para todo tipo de comportamento, mas saber identificar o problema não resolve o problema. Pessoas que não conseguem ter felicidade são chamadas de pessoas distímicas. Pessoas que têm variação de humor constante, ciclotímicas. Bipolares, borderlines, esquizofrênicos, psicóticos. Eu poderia passar aqui a noite inteira falando das desordens mentais. Nunca houve tanto suicídio no mundo como há agora. E o mais incrível, que estas coisas estão atingindo os cristãos. Ultimamente, nos últimos anos, uma avalanche de pastores tirando a própria vida. A mente doente. Por isso nós precisamos entender um pouco mais desse órgão extraordinário que é o nosso cérebro. O seu cérebro, meu querido, é um órgão maravilhoso que Deus fez. Para vocês terem uma ideia, um indivíduo adulto tem aproximadamente 100 bilhões de neurônios. Os neurônios são as células do nosso cérebro. Esses neurônios se conectam através de ligações eletroquímicas. A química do cérebro são os neurotransmissores, que permitem que os elétrons passem de um neurônio para um outro neurônio. Agora, o que se tem percebido também, que grande parte destas enfermidades ou desordens se dão também em função do desbalanceamento desta química no cérebro. Vocês sabem que uma pessoa que está passando por depressão profunda, a velocidade de pensamento desta pessoa é 40 vezes mais lenta do que uma pessoa normal. É por isso que quando alguém está com depressão, tem abatimento, uma certa lassidão, uma preguiça, um desânimo, e necessariamente isso não é tristeza, embora a tristeza também acompanhe a depressão. Ou seja, o nosso cérebro, que é um órgão maravilhoso, extraordinário, para vocês terem uma ideia, um neurônio é capaz de fazer no mínimo 1000 sinapses. Um neurônio, imagine 100 milhões. O que os cientistas descobriram também é que o nosso cérebro, ele se modifica o tempo inteiro. Agora, por exemplo, que vocês estão olhando para mim, vocês estão sendo modificados no seu cérebro pelos inputs que eu estou dando para vocês. O que são os inputs? São todas as informações que nós recebemos através dos nossos sentidos. Os cientistas descobriram que o cérebro é plástico. Plasticidade cerebral significa literalmente a capacidade do cérebro se transformar. E pensamentos são físicos. Você sabe que um pensamento que você tem, ele ocupa um lugar físico no seu cérebro. Hoje é possível, através de exames de imagem,
saber quando uma pessoa pensa que área do cérebro dela está sendo movimentada. Então, conhecer o cérebro não traz respostas para os problemas humanos, porque mais do que nunca o ser humano está doente na sua mente, na sua psique, na sua alma. Aliás, é importante dizer para você que no Novo Testamento, todas as vezes que a palavra alma aparece, no grego é psique. Psique é mente. Em outras palavras, quando a Bíblia fala de alma, está falando de mente. Agora, como é que nós vamos lidar com isso, com todas as lutas, as demandas da vida, que são cada vez maiores, e as pressões aumentam? Como lidar com isso? Eu quero dizer que quando nós conhecemos a mente de Jesus Cristo, a pessoa mais extraordinária que já existiu, nós vamos entender como ele pôde ser tão equilibrado, como ele pôde ser uma pessoa tão senhor de si mesmo, das suas emoções, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. E aprendendo com a mente de Cristo, certamente nós vamos desenvolver muito mais o nosso potencial e vamos ter sanidade na mente. A Bíblia diz que Deus não nos deu espírito de temor, mas de poder, de ousadia e de moderação. De amor, de ousadia, que é poder, e moderação. Essa palavra moderação no inglês é sound-minded, literalmente mente equilibrada, mente sã. Olhe para a pessoa do teu lado e diga assim: você vai começar uma jornada de conhecimento que vai te levar a um desenvolvimento mental, físico e espiritual, ao estudar a mente de Cristo. Amém? Eu quero começar falando de algumas verdades científicas a respeito do cérebro e da mente. Os cientistas hoje não têm nenhuma dúvida para afirmar que a mente determina a saúde e a estrutura do cérebro. Não é o contrário. Não é o cérebro que determina uma mente sã, é a mente que determina um cérebro são. Porque o que os médicos muitas vezes fazem é detectar o problema, é dar nomes para os distúrbios e dar remédio. Mas esses remédios, eles são fundamentais, são importantíssimos, graças a Deus por eles. A gente tem que entender que se há um distúrbio químico, precisa ser controlado, mas você não trata da doença simplesmente com remédio. Você precisa conhecer a causa, o que está por detrás. E a causa, muito mais, é a mente interferindo no cérebro do que o oposto. Então, pensamentos são reais, são físicos. E neurologistas que estudam a relação do cérebro com o comportamento mental dizem que pensamentos tóxicos são aqueles pensamentos ruins que geram em nós desconforto, tristeza, abatimento, a psique fica quebrada, desencorajada, o medo assume o controle. Pensamentos saudáveis, como por exemplo, amor, alegria, geram um cérebro saudável. Quando a Bíblia diz que Deus não te fez, Deus não te deu o espírito de temor, mas de amor, de poder ou ousadia e de mente sã, significa que o ser humano, quando ele nasce, ele não nasce para viver no modo do medo, mas ele nasce para viver no ambiente do amor. Da mesma forma que peixes funcionam melhor no mar, da mesma forma que aves são mais belas quando voam, a mente humana alcança o máximo do seu potencial quando é amada.
Crianças que são encorajadas, amadas e acreditam que são inteligentes, desenvolvem mais do que outras. Então aqui deixa eu dizer uma coisa: quantos aqui tem filhos em idade de crescimento? Elogie os seus filhos. Diga para eles o que eles são na verdade, porque o potencial da mente humana é ilimitado. Deixa para o mundo e para os inimigos fazerem as críticas. Seja você aquele que vai encorajar. Há um experimento científico que foi feito nos Estados Unidos, onde eles pegaram 20 crianças normais e 10 delas foram separadas numa classe para superdotados. E desde pequena elas receberam esses inputs dizendo: vocês são gênios, vocês são superdotados. E as outras foram tratadas de maneira natural. Aquelas que foram tratadas como superdotadas se tornaram cientistas, intelectuais de altíssimo nível e desenvolveram inclusive o QI de uma maneira muito maior do que aquelas que foram tratadas como se fossem normais. Então hoje eu estou aqui para dizer para você que Deus te fez um ser brilhante, a imagem e semelhança do Criador. O potencial que existe na tua vida é ilimitado. Portanto, o seu cérebro, ele é plástico. Ele tem capacidade de se transformar o tempo todo. Tudo que você pensa, que você sente, acaba mudando a estrutura física do seu cérebro. Eu quero dar alguns dados aqui de estudos científicos de diversos órgãos que tratam do cérebro. O primeiro é um estudo feito pela American Medical Association, que é a Associação Médica Americana, que afirma que o estresse está diretamente ligado a 75% de todas as enfermidades. Quem aqui está estressado? Se você está estressado, você está correndo muito mais risco de adoecer. A International Agency for Research on Cancer and the World Health Organization, ou seja, a Agência Internacional para a Pesquisa do Câncer e a Organização Mundial da Saúde, concluiu que 80% de todos os cânceres são devidos ao estilo de vida e não a problemas genéticos. E eles dizem que esta estatística é conservadora. 80% dos cânceres têm origem no estilo de vida estressante, muito mais do que no código genético. De acordo com o Dr. Bruce Lipton, um cientista que fez grandes desenvolvimentos na relação entre o cérebro e o pensar, diz que todas as desordens, os distúrbios genéticos não representam mais do que 2% da população humana. Eles chegaram à conclusão que 98% da população humana tem um código genético apto para te fazer feliz, para te fazer uma pessoa saudável, bem-sucedida e vitoriosa. Só 2% tem alguns problemas genéticos, como por exemplo, eles citam aqui a talassemia beta ou a fibrose cística, que de fato causam problemas sérios na saúde humana. Portanto, as doenças que acabam acometendo a maioria das pessoas têm origem na mente, nos sentimentos e no estilo de vida de estresse. De acordo então com o Dr. William Willett, ele diz que 5% dos cânceres e dos problemas cardiovasculares, 5%, somente 5%, são ligados a fatores hereditários. Portanto, se você é uma pessoa que vive de maneira inadequada, come mais do que devia, bom, pelo menos eu sou um gordinho feliz, né? Não tira a comida de mim não, que eu fico bravo, mas
tudo bem. Mas é óbvio que as nossas decisões, elas acabam determinando problemas de saúde física e mental. Portanto, queridos, é muito importante você entender que para ter uma vida saudável, equilibrada, feliz, plena, realizada, uma vida que atinge o seu potencial no máximo que você pode, depende muito mais da sua mente do que qualquer outra circunstância ou elemento. Eu quero falar para vocês como é que pensamentos se tornam crenças e convicções. O seu cérebro, vocês estão me ouvindo agora, estão entendendo? A área que vocês estão agora tendo acessada é a área do neocórtex, principalmente, ou do córtex pré-frontal. Essa área na frente aqui, na testa do ser humano, que é muito desenvolvido. É a área do raciocínio, da razão, do entendimento, das reflexões. Quando você recebe os inputs, você não somente pensa, compreende, processa a informação e no seu cérebro os neurônios começam a se ligar. E pensamentos que são recorrentes, que são repetitivos, eles criam estruturas mentais físicas no seu cérebro. De maneira que aquilo depois é internalizado no subconsciente e vai para a área da memória, porque sai do neocórtex e vai para o hipotálamo e começa então a fazer com que aqueles pensamentos se tornem crenças, convicções a respeito de si mesmo, a respeito do mundo, a respeito de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para você. Quantos aqui sabem dirigir um carro com marcha? Se você sabe dirigir um carro com marcha, você já é mais velhinho. Porque essa garotada acho que nem sabe mais, né? Ou ainda sabe. Pois é, quando você se lembra quando você começou a dirigir, que você tinha que ficar pensando como é que você fazia para mudar as marchas, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pisar na embreagem, tirar o pé da embreagem, botar no acelerador, sim ou não? Era natural? Não. Mas depois de um tempo, quando você pega o seu carro, você pensa em que marcha você está? Aquilo é natural, é automático. Por quê? Porque o seu cérebro criou uma estrutura de pensamentos física, que toda vez que você vai entrar no carro, você acessa aquela área. Isso vale para qualquer habilidade, para tocar um instrumento. Isso vale para a aprendizagem de uma língua. Qualquer que seja o pensamento que você repete, ele se torna automático, porque construiu uma estrutura física de pensamento. Se esses pensamentos são bons, você se torna uma pessoa confiante. Acredita em si mesmo. Diante de um desafio, você está firme, está corajoso. Por quê? Porque você foi treinado a acreditar na tua capacitação. Mas se você recebe pensamentos ruins, tóxicos, críticas, se você cresce num lar onde todo tipo de input que você recebe é crítica, você se sente uma pessoa incapaz, insegura, temerosa. E isso vai intoxicando o seu cérebro. Diga para a pessoa ao teu lado, aquilo que você recebe, seja por leitura, seja por aquilo que você ouve, por aquilo que você vê, as pessoas com quem você anda, tudo isso determina as convicções que você tem a seu respeito, a respeito de Deus, a respeito dos outros. Quando vai para o subconsciente, meu irmão, dá um trabalho para mudar a pessoa, porque ela tem que desconstruir aquela estrutura de pensamento. Então, o nosso cérebro é plástico, ele se transforma em todo o tempo. Hoje, quando vocês entraram aqui e nós tivemos aquele momento maravilhoso de adoração, quantos aqui sentiram paz? Quantos aqui sentiram alegria? Quantos aqui ficaram, sabe, parece que andando nas nuvens?
É porque o teu cérebro está sendo impactado, a tua mente está sendo impactada, com notas, com declarações de fé, e todos aqueles sentimentos e pensamentos ruins que estavam dominando a sua mente foram sendo substituídos pelos pensamentos de Deus. Então, irmão, vir e ouvir a palavra de Deus é mais do que comprar um lugar no céu. Quem anda lendo a palavra de Deus, tendo acesso às verdades que revelam a mente de Cristo, anda cada vez mais, crescendo em estatura e em sabedoria diante dos homens e de Deus. Amém? É muito importante você proteger o teu cérebro. Você não abrir a sua mente para receber qualquer coisa. Proteger os seus filhos, proteger os jovens, porque nós somos transformados em função dessa plasticidade cerebral por tudo aquilo que nós recebemos. Amém? Segunda reflexão que eu quero fazer com vocês é: por que então é tão importante ter a mente de Cristo? E aqui eu vou começar a pregar. E agora eu estava falando de ciência. Em primeiro lugar, é importante ter a mente de Cristo para que nós desenvolvamos a imagem de Deus. Quantos de vocês sabem que Deus nos fez a sua imagem e semelhança? Deus é um ser criativo. Seres humanos são criativos. Deus nos deu capacidade de pensar, de refletir, de sublimar, de elaborar pensamentos, por exemplo, de vida e de morte. O único ser que é capaz de pensar sobre a sua própria existência e no final da sua existência é o ser humano. Você não vê um leão dizendo: eu preciso refletir na minha salvação, porque eu não sei como é que vai ser depois. Preciso me tornar um leão mais manso, porque vou dar conta daquilo que eu matei ao longo da minha vida. Colossenses 3, 9 e 10 diz assim: não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que o criou. Embora o tema desse verso fala sobre andar na verdade, não desenvolver um hábito de mentira, este texto ele nos mostra algumas coisas muito interessantes aqui dentro da nossa temática. Primeiro, ele compara a mudança do homem que entrega a vida para Cristo. Ele diz: é como um indivíduo que tinha uma roupa velha e ele troca aquela roupa velha por uma roupa nova. E ele se transforma por conta disso. E ele diz mais, que quando eu decido me tornar um cristão, eu começo a olhar para a imagem de Jesus. Aonde? Na palavra de Deus. Porque eu conheço quem é Jesus, a imagem que ele tem, quando eu leio a Bíblia. Quando eu descubro o que ele pensa, o que ele sente, como ele age, como ele reage diante dos ataques dos seus inimigos. E a Bíblia diz que quanto mais eu vou olhando para esta imagem, eu vou sendo transformado no meu homem interior, na minha mente. Então ele diz: deixem para trás aquele tipo de comportamento que você tinha e se revistam do novo homem e comecem a olhar para a imagem de Cristo, para que esta imagem seja um instrumento de transformar a nossa imagem, ou seja, sejamos conformados por quem Ele é. Amém? Então, a Bíblia deixa claro que a nossa mente, ela não é transformada num passe de mágica. É um processo. Na sua vida, tudo que você crê, os seus hábitos, as suas convicções, dependem de processos. Quanto mais você lê a Bíblia, quanto mais você ora, mais transformado você é, mais fé você passa a ter, melhor você se torna e mais parecido no seu caráter com o caráter de Jesus. Amém? Agora, esse processo de conhecimento, ele age exatamente como eu expliquei para vocês.
Você está me ouvindo agora, a palavra de Deus está entrando na sua vida, você está fazendo reflexões, está questionando, acreditando, e aliado a isso ainda existe o Espírito Santo que trabalha na sua mente, e aquilo que você era vai sendo transformado. Sabe, gente, o mundo tem muitos ditados: pau que nasce torto morre torto. Não é isso que dizem? Mas a palavra de Deus diz que não. A palavra de Deus, quando Paulo fala aos romanos, ele diz assim: rogo-vos, irmãos, pelo amor de Deus, pelas misericórdias de Deus, que vocês apresentem os vossos corpos como sacrifícios vivos. Deus não quer morte, Deus quer vida, e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo. Não é, eu não me conformo com esse mundo. Não tome a forma do mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Para experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Talvez você tenha crescido ouvindo que você não ia dar em nada, que não ia dar certo. Eu cresci ouvindo isso das pessoas. Os pais dos meus amigos, o meu próprio pai muitas vezes falou: esse menino vai virar um bandido. E eu ouvi aquilo e falava: bom, isso é o que eu sou rebelde mesmo. E aí aquilo me encorajava a agir daquela maneira. Mas um dia eu conheci Jesus, e quando eu conheci Jesus, eu senti o amor dele, e o amor e a aceitação de Jesus na minha vida transformou o meu ser. Amém, irmãos? Então aquilo que muitos esperavam a meu respeito não era o que ele esperava de mim, e eu fui sendo transformado a cada dia. Hoje eu choro até em propaganda de margarina. Aquele indivíduo duro, empedernido, não existe mais. Principalmente na presença de Deus. Eu olho para o passado, eu não me reconheço, porque a minha mente foi transformada à imagem de Jesus. Eu posso dizer como Paulo: ainda não cheguei lá, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Olhe para a pessoa ao teu lado e diga: esquece, irmão. Coisa do passado você não pode mudar, já está sepultado. Esquece. Paulo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Você pode aplaudir o Senhor? Nós precisamos ter a mente de Cristo também para que tenhamos descanso na alma. Sabe, gente, existem alguns termos que expressam como é que é a alma de uma pessoa que não tem descanso. Estresse é você esticar o indivíduo até que o elástico ceda, né? Você já ouviu falar em burnout? Burnout, no inglês, significa queimar tudo. É aquele estado de alma que você está tão estressado, mas tão estressado, que você está com a mente o tempo inteiro. Em inglês também tem uma outra expressão que fala overwhelmed, super sobrecarregado. Por quê? Porque você está no modo do medo, no modo da ansiedade, no modo do estresse. Mas a Bíblia diz claramente que nós podemos encontrar descanso para a nossa alma. Mateus 11, versículos 28 a 30 diz o seguinte, e aqui Jesus convidando pessoas estressadas, pessoas cansadas, sobrecarregadas. Esse convite é para você hoje. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Aprendizado é um processo mental, de observação de Jesus. Porque sou manso e humilde de coração. E achareis o que, irmãos? Descanso para a vossa alma, para a vossa mente. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus, como um judeu,
ele tinha um método de ensinar diferente dos nossos dias. No tempo de hoje, as pessoas ficam sentadas, ouvindo o mestre. Nas escolas, nas igrejas, em todos os lugares. Naquele tempo não. Naquele tempo você quer aprender comigo? Anda comigo. Isso era chamado de discipulado. Anda comigo que você vai aprender. Em todas as circunstâncias, os discípulos de Jesus ficavam observando ele, andando com ele, comendo com ele. Então eles viram Jesus em todo tipo de situação. Viram Jesus ensinando para pessoas que estavam com sede e fome da sua palavra. Viram Jesus diante dos adversários. Viram Jesus diante das pressões dos fariseus que queriam acabar com eles. E eles nunca viram Jesus reagir no modo do medo, da ansiedade ou do revide, do revanchismo. Todo o tempo, Jesus estava ensinando para aqueles discípulos como é que se podia viver em paz. Mas ele está dizendo para as pessoas que ainda não conheciam: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está aqui hoje, gente, e Ele quer tirar o seu fardo. E aí Ele usa então uma outra figura. Você já viu na roça como é que você arava a terra antigamente? Você punha um carro de boi com 2 bois puxando, né? Aquele plau, aquele instrumento de arado para fazer o suco na terra. Como é que eles faziam normalmente? Eles usavam um boi velho, super experiente, com um boi jovem, que tinha força, mas não tinha expertise. Porque a força do jovem, aliada à experiência do velho, dava certo. Se você pusesse 2 touros velhos, eles não tinham força para arar a terra. Se pusesse 2 jovens, eles não tinham direção. Jesus usa essa figura e diz: fica do meu lado aqui. Só que Jesus, ele não é o touro velho, ele é o touro forte e o touro sábio. Entra junto comigo, que o peso da sua alma eu vou carregar. Aprenda de mim, que eu sou manso e humilde de coração, e alcançareis descanso para as vossas almas. Querido, se você entrou aqui hoje, Jesus está querendo carregar o teu fardo. Jesus está querendo colocar o seu peso sobre as costas dele e fazer com que a direção da sua vida, da sua mente, dos seus sentimentos seja redirecionada por ele. Tudo aquilo que você aprendeu a respeito de si mesmo, todas as declarações, as críticas, imprecações que fizeram de você uma pessoa cheia de medos, de problemas psicológicos, Ele quer mudar isso na sua vida, se você vier até Ele. Amém? Vir a Jesus, portanto, é um ato de entrega. Não é mudar de religião. Religião é coisa de homens, é instituição humana, e como todo ser humano é falha. Vir a Jesus é se aprofundar na relação com Ele, com o teu Criador, com o seu Salvador. E a Bíblia te garante que você vai alcançar descanso para a sua alma. Quantos aqui já passaram por alguma situação em que você teve até vontade de se beliscar? Porque você fala: ou eu estou doido, ou tem alguma coisa acontecendo, porque eu não podia estar desse jeito, com essa paz. Você já passou por isso? Aquela coisa de você olhar e tudo em volta diz que não vai dar certo. E você não está esquentando a moringa, você está em paz. Aí você fala: será que eu estou doido? Não, o jugo de Jesus está sobre você, e aquele peso está leve, porque Ele está carregando tudo. Agora experimenta carregar de novo sozinho, que você vai ver o que vai acontecer. Fica pesado de novo. Então, conhecer a mente de Cristo é muito importante, queridos, porque se a gente tiver paz, a gente tem tudo. Que adianta ter dinheiro se a tua vida interior é um inferno? Conheço pessoas ricas, infelizes,
que tem que se refugiar em drogas, em bebida, em álcool, em prostituição, que onde estão infelizes. Agora eu quero te dizer que a tua vida pode ser abundante se a tua alma estiver em paz. E a Bíblia promete que quem vai a Jesus e aprende dele e reconhece como é a sua mente, vai ter descanso para a sua alma. Amém? A terceira razão para a gente procurar conhecer a mente de Cristo é para que tenhamos uma boa colheita dos nossos pensamentos. Mateus capítulo 4, versículos 26 a 29, diz o seguinte: disse ainda, o reino de Deus é assim como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica. Primeiro a erva, depois a espiga e por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. O reino de Deus fala do quê? De uma vida em que nós nos submetemos a Ele pela fé. Você pode ver a Jesus? Pode ou não? Mas quantos sentem a sua presença? Você que já entregou a vida para Ele, você sabe quando Ele está com você, não sabe? Aí Jesus diz o seguinte: o reino de Deus, ou seja, o processo em que Ele se torna Senhor da sua vida, o seu rei, Ele é como um campo onde você vai semear sementes. O campo é a sua mente. As sementes são todos esses inputs, todas essas informações, estas palavras, aquilo que você ouve e você lança no campo. E ele diz, quando você vai dormir, você não percebe, mas você está sendo transformado. A tua mente começou a processar aquelas sementes, e aquelas sementes vão crescendo, se tornam espiga, e depois uma espiga cheia de grãos, até que chega a hora de colher. E o fruto do reino de Deus é sempre maravilhoso. Uma vida bem-sucedida não é por sorte, não é por acaso, é por escolhas corretas. Aquilo que você permite semear na tua mente é aquilo que vai frutificar. Não é de uma hora para outra, acontece num processo e muitas vezes você nem percebe, mas a hora que você menos perceber, você já foi transformado, você é uma pessoa diferente. Você era triste e se torna uma pessoa alegre. Você tinha medo e fica corajoso. Você era uma pessoa que não acreditava em si mesmo e passa a se tornar uma pessoa intrépida. Amém ou não? Deus é capaz de fazer isso quando você anda com Jesus e a mente de Cristo começa a tomar conta da sua vida. Amém? Então a maneira como nós lidamos com esses pensamentos que recebemos, e hoje a gente recebe muita porcaria. Deixa eu fazer um parênteses aqui. As televisões hoje estão cheias de bobagem, né? É muita porcaria. E você pensa que é por acaso? Isso é o que a gente chama de guerra cultural. São aqueles indivíduos intelectuais, pensantes, artistas que estão querendo mudar a mentalidade do povo. E eles se valem de todos os instrumentos de que dispõem. E você está lá, recebendo de maneira inerte, passiva, todo tipo de mentiras a respeito de Deus. Aí você não entende porque você não crê em Deus, porque a tua fé está fraca, porque você não tem vontade de orar. Por quê? Porque você está deixando que semeiem sementes de morte na sua vida. Diga para a pessoa ao teu lado, você é responsável por tudo aquilo que entra na sua mente. É importante nós conhecermos a mente de Jesus para que possamos ter uma mente poderosa. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 14 a 16 diz o seguinte:
Ora, o homem natural é o homem que não crê em Deus, não aceita as coisas do Espírito de Deus, não são visíveis. E está cheio de gente inteligente, com PhD, mas não consegue crer. E às vezes uma pessoa simplesinha que fala tudo errado, nós fomos, que é muito mais sábia, que discerne as coisas de Deus. Olha o que o texto diz: porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém o homem espiritual, ele julga todas as coisas. A palavra julgar no grego é diacrino. Diacrino, dia é uma preposição que significa através. Até na nossa língua, o que é um diâmetro? É aquela, metro é medida no grego, e dia é através. Diâmetro é a medida que você pega numa circunferência de um lado, atravessando até outro ponto, numa linha reta. Diacrino significa um juízo através. Você não olha mais para as coisas e interpreta superficialmente, mas você vê com profundidade o que está por detrás. A Bíblia está dizendo que um homem natural, ele não consegue entender o que está por detrás. Ele não discerne o mundo espiritual. Ele não entende o mundo espiritual. Mas ele diz que o homem espiritual, esse sim, diz assim, ele julga todas as coisas, ele interpreta com profundidade todas as coisas, mas não é julgado por ninguém. Aqui não está dizendo que uma pessoa espiritual alguém não vai estabelecer juízo de valor sobre ele. Está dizendo que ele não pode ser compreendido, interpretado nas suas convicções, a não ser por aqueles que, como ele, são espirituais. Quem tem a mente de Cristo, irmão, vai adiante dos outros. Quando os fariseus vinham a Jesus com milho, Jesus já estava voltando com o fubá. Jesus interpretava o jeito dos fariseus antes deles abrirem a boca. Ele já sabia o que eles iam falar e já tinha a resposta pronta. Você não queria ser uma pessoa assim? Sabe, gente, tem gente, os temperamentos são muito interessantes, né? Tem gente aqui que é impulsiva. Quem que é impulsivo? Você quer ver se você é impulsivo? A pessoa começa a falar com você, você já sabe o que ela vai falar e já fala, não, é isso ou aquilo. Ela fala, não, mas não era isso que eu ia dizer. Não aguenta ouvir, já tem a resposta pronta na ponta da língua, sim ou não? A maioria das vezes erra. Agora, tem aquele tipo de gente que é introspectivo, não fala nada. Aliás, a Bíblia diz que o indivíduo que se cala, até o estulto, quando se cala, parece sábio. É o camarada que está numa reunião, está falando de coisas profundas, ele está assim. Aquele lá é um sábio. Ele sai de lá e fala, o que estavam falando? Não faço uma mínima ideia. Não entendi bolhufas. Mas as nossas reações dependem do nosso temperamento, da maneira que somos. Mas a Bíblia está dizendo que o indivíduo espiritual, no grego é pneumáticos, o indivíduo que discerne o mundo espiritual, ele consegue interpretar não só a linha, mas as entrelinhas. Ele consegue interpretar mais do que as palavras, ele interpreta as intenções do coração. Então, ele não é pego de surpresa, porque vamos combinar uma coisa, quando uma pessoa vem e te critica, ou ela está com inveja de você, ou ela está com medo de você, quer te destruir. Só que quando você é uma pessoa espiritual, você não reage imediatamente. Por quê? Porque você discerne todas as coisas. Olhe para a pessoa ao teu lado, diga, a mente de Cristo é poderosa. E Deus quer que você tenha esta mente também. Não é lindo, irmão? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Eu estou sentindo falta de um júbilo aqui. Eu estou sentindo falta do povo de Deus se expressando aqui.
Quando você aceitou Jesus Cristo, meu querido, como seu Senhor e Salvador, a sua natureza foi transformada. Você pode não saber disso, mas do mesmo jeito que demorou anos para você ser o que você é fisicamente, o crescimento espiritual também demanda tempo, mas a natureza de Deus está em você. E se você se expuser cada vez mais à palavra de Deus, ao agir de Cristo, procurando conhecer quem Ele é, você vai se tornar parecido com Ele. 2 Coríntios capítulo 3, versos 17 a 18, nos diz que isso se dá num processo. Ora, o Senhor é o Espírito. O Senhor aqui é Jesus. Ele está dizendo, Jesus é o Espírito Santo. É o mistério da Trindade, né? E onde está o Espírito do Senhor? Aí há liberdade. E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Deixa eu te dizer uma coisa: nesta vida você é diariamente transformado. Se você acreditar nas mentiras que o mundo vai dizer a seu respeito, não vai ser de glória em glória, vai ser de abismo em abismo. Mas se você, com o rosto desvendado, ou seja, já entende espiritualmente a verdade de Deus, você vai ser transformado pelo Espírito, como olhando para um espelho e parecendo-se mais com Ele, de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Amém. Então não diga assim, não, eu sou assim mesmo. Tem gente que diz, eu sou uma pessoa cabrunhada, eu sou melancólico. Mentira, você se tornou assim. O teu cérebro foi feito para expressar a glória, a alegria, a plenitude, a cura, a confiança, a fé, a certeza das coisas que não se veem, mas se esperam. Deus te criou para ser parecido com Jesus, e Jesus nunca teve medo de demônio, nunca teve medo de tempestade. Sabe, gente, Jesus passou por todas as circunstâncias difíceis que nós passamos. Quando ele estava no barco com os discípulos, o entorno era um caos, era uma tempestade, um barquinho que estava sendo cheio de água, e a iminência da morte para todos era grande, e os discípulos todos ficaram desesperados. A tempestade não era só externa, a tempestade havia entrado no coração daquele povo. E Jesus estava dormindo. E acordaram Jesus e falaram, Jesus, o senhor não se importa que nós vamos morrer? E Jesus deve ter esfregado os olhos assim, estava tirando um cochilo. Por que vocês me acordaram, gente? E aí olha para a tempestade e fala, mar, aquieta-te, vento, aquieta-te. Tudo ficou calmo. Aí os discípulos, quem é esse que até os ventos e o mar lhe obedecem? Esse é o Senhor que nós cremos. Ele é o Senhor da nossa vida. Pastor, mas Ele é Deus. Eu não sou. Meu querido, mas Ele está no teu barco. Você nunca estará no barco sozinho. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para você: nunca ninguém morreu na presença de Jesus e permaneceu morto. Eu te desafio. Eu te desafio de falar de alguém que estava na presença de Jesus e morreu e ficou morto. Até os 2 ladrões que estavam ao seu lado na cruz, ele teve que morrer primeiro. Porque diante da morte, a vida que havia nele prevalecia. Então, o segredo para ter uma vida de coragem, de alegria, de esperança, de fé, de confiança, não é a nossa capacidade, mas é o fato de que Ele sempre estará no nosso barco. Amém? Em terceiro lugar, eu quero falar das qualidades ou das características da mente de Cristo. A mente de Cristo, em primeiro lugar, é viva. Diga viva.
João 10:10 diz assim: o ladrão, e aqui está falando de Satanás, vem somente. Satanás só tem uma agenda, irmãos, só tem um objetivo, só tem um propósito. Ele vem para roubar, matar e destruir. Eu vim, e esse é o propósito de Jesus, para quê? Para que tenham vida e a tenham em abundância. Você já viu uma pessoa com vida abundante? Como é que ela é? Ela é triste? Ela está irritada? Como é que ela está? Está feliz, ela está em paz, ela tem o fruto do Espírito, que é o amor, paz, alegria, longanimidade, todas aquelas manifestações. Jesus está dizendo para você: eu vim para você. Para quê? Para que você tenha vida em abundância. Eu não consigo pensar numa pessoa que está cheia de Deus, vivendo com medo, com ansiedade, com angústia, com depressão. Estas coisas fazem parte da vida humana. E nós somos seres humanos, estamos suscetíveis a isso. Mas você não precisa acreditar nos prognósticos dos médicos que dizem que você vai viver para o resto da sua vida assim. Porque Jesus pode mudar até a química do teu cérebro, até a estrutura do teu cérebro, até a arquitetura do teu cérebro, e você pode se tornar uma pessoa naturalmente cheia de alegria, de esperança, de paz, de vida, porque Ele veio para que você tenha vida abundante. Portanto, o encontro com Cristo precisa modificar o teu cérebro, precisa modificar o teu mindset. Eu gosto dessa expressão, a tua mentalidade, a maneira como a tua mente funciona, como se dispõe os elementos, as convicções e crenças da tua mente. Porque quando a gente pensa o certo, nós nos alegramos. Quando a gente pensa de maneira errada, nós nos entristecemos e caminhamos para a morte. Segunda qualidade ou característica da mente de Cristo é que ela é pacífica. Quem é que é briguento? Quem é aquele indivíduo que gosta de uma briga? Tem gente que estufa o peito e fala assim: olha, eu não gosto de brigar, eu dou um boi para não entrar numa briga, mas dou uma boiada para não sair dela. Gente assim está doido para arrumar briga, vai sempre criar problema. Sim, ô glória, misericórdia, quem que falou isso aí? Depois você me explica isso direito, que eu não entendi. Olha o que diz Romanos capítulo 8, versos 5 e 6. Porque os que se inclinam para a carne cogitam, no grego é phronel, pensam, significa pensam, das coisas da carne. Mas os que se inclinam para o Espírito pensam nas coisas do Espírito. E aí fala, porque o pendor, essa palavra no grego é phronema, diga o pensamento, da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Notem que somos nós que determinamos como que a gente vai ser. Se você ficar alimentando pensamentos, é óbvio que existem pensamentos que vêm sobre nós, mas você pode se entregar a eles ou dizer: eu não vou pensar nisso. O ansioso, por exemplo, ele paga uma conta que ele nunca tinha que pagar. Ele começa a pensar na situação, geralmente a pior, é o pior cenário, e depois não acontece, mas ele já ficou estressado, ele já brigou com a mulher, ele já brigou com os filhos, porque ele estava o quê? Ansioso. Olhe para a pessoa ao teu lado e fala: não esquenta, moringa, fique em paz, porque a mente de Jesus é uma mente que traz vida e paz. Os pensamentos da carne
geram morte, mas o pensamento do Espírito gera vida e paz. Toda paz começa na mente. E eu gosto demais da palavra paz no hebraico, shalom. Todo mundo conhece essa palavra, shalom. Só que shalom na Bíblia não é simplesmente a ausência de conflito. É isso também. Mas shalom é uma palavra muito mais profunda do que isso. Desta palavra existem vários substantivos que eu vou falar para vocês e vocês vão perceber o que Jesus queria dizer quando ele falava: deixo-vos a minha paz. Por exemplo, o indivíduo que está devendo, ele fica em paz? Sim ou não? Não. Quando você vai pagar a sua conta no hebraico o lamed com a vogal tsere, le, é sempre o infinitivo, tá? Então, por exemplo, leshalem, ani tzarich leshalem hachanot sheli. Eu preciso pagar as minhas contas na loja que eu comprei. Pagar no hebraico é leshalem, da mesma raiz de shalom. Jesus quer te dar a capacidade de pagar as suas contas. Tem gente até que vai falar em línguas agora. Ô glórias! Ai, que paz que está dando Jesus. Não é isso? A palavra completo é shalom. A palavra perfeito é mushlam. Todos da mesma raiz do hebraico shalom. Jesus está dizendo para você: deixe-vos a minha paz, não como o mundo a dá. Querido, se você vem para Jesus e a sua mente começa a transformar a sua mente, você vai pensar nas coisas do Espírito e vai ter uma mente viva e pacífica. Você já teve algum momento de oração que você estava cheio do Espírito, que você sai dirigindo no trânsito e vem aquele camarada, te fecha e bota aquele dedo e aponta o dedo para você, e aí xinga até a quinta geração? Você olha e fala: como é que é? O que aconteceu? Agora, quando você está na carne, você quer matar o cara. Diga para a pessoa ao teu lado: a mente de Cristo é pacífica. Há um ditado no mundo que diz: quem semeia vento, colhe tempestade. A Bíblia diz: aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Seja um pacificador. Não procura brigar, não. Tem gente que briga as suas brigas, briga dos outros, briga até de quem não conhece. Eu quero brigar. Seja pacífico. Terceira qualidade da mente de Cristo: ela é determinada. Sabe, irmão, um dos maiores problemas mentais do ser humano é o que a psicologia chama de dissonância cognitiva. Você sabe que os especialistas, eles conseguem saber quando uma pessoa está mentindo? Não precisa nem daquele negócio que põe assim para ver se a pessoa está falando a verdade ou não. Só de olhar. Porque o indivíduo que lá dentro ele tem uma convicção de uma verdade e ele fala algo diferente, ele olha para cima, ele desvia o olhar, ele fica envergonhado. Por pior bandido que seja, na mente dele dá um tilt. Portanto, é mais fácil você fazer aquilo que você crê, você viver naquilo que você crê. O indivíduo que vive na mentira, ele tem que decorar: o que eu falei mesmo? Porque uma hora ele dá uma desculpa, outra hora ele dá uma outra, e de repente começa a dar problema, ele fala: não, e agora? Agora, quando você fala a verdade é uma só, você vai lembrar. Quando nós vivemos com dissonância
cognitiva. Isso gera estresse na sua mente. É bom ser crente, irmão. Não é só por causa do céu, não. É porque a gente pode ter vida abundante na terra. Deus quer te dar vida abundante aqui na terra. Deus quer te fazer uma pessoa pacífica, que dorme à noite e não tem medo do amanhã. Amém? Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor e dizer: muito obrigado, Senhor. Eu disse que a mente de Jesus era determinada. Vejam que 2 Coríntios 11:3 diz, Paulo falando: receio que assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O homem sabia de que ele não deveria desobedecer a Deus. No entanto, a sua mente não foi firme, ele se demoveu, ele se desviou e acabou fazendo aquilo que não queria fazer. Quantos aqui já tiveram atitudes que, quando acabaram de ter, falam: meu Deus, pisei na bola? Quantos aqui já juraram que não iam fazer uma coisa e fizeram? Eu vou perguntar de novo, então vou chamar vocês de mentirosos. Por exemplo, todo começo do ano eu falo: vou emagrecer 40 quilos esse ano. Eu começo determinado. Na segunda semana eu já falo: mas acho que não, né? A vida não tem graça se não puder comer uma lasanha. E olha, irmão, eu te prometo, eu era magro, casei magro, deu trabalho para chegar nesse shape aqui. Muito trabalho, irmãos, foi anos de esforço. Essa é a natureza humana, né? Paulo diz assim: o querer fazer o bem está em mim, mas o não efetuá-lo. Porque o bem que eu quero fazer não faço, o mal que eu não quero, isso eu faço. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele diz: graças a Deus por Jesus Cristo. É a mente de Jesus que pode te dar força, autoridade, convicção, firmeza mental para cumprir com as convicções e com as decisões que você tem na vida. Amém? Jesus, quando disse que ia para Jerusalém para ser morto, Pedro falou: mas de jeito nenhum, nem a pau. Se fosse hoje ele teria dito assim. Jesus diz: arreda de mim, Satanás. Ele sabia por que veio, e ele foi até o fim. Ele foi tentado pelo diabo de todas as formas. Aquele ladrão que estava na cruz disse: se você é o filho de Deus, desce daí, salva-te a ti mesmo e a nós, para que morrer? Ele foi até o fim. Quem passa a ter a mente de Cristo consegue dizer não ao pecado, consegue dizer sim para a vontade de Deus. E querido, o bom de tudo isso é que se você cair, Ele te levanta. Se você pecar, nós temos um advogado perante o Pai. Por isso eu quero te dizer, meu querido, que a Bíblia nos promete que a vereda, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Nós começamos a nossa vida como escuridão, e de repente a luz de Jesus começou a brilhar sobre a nossa mente, e cada vez mais nós fomos nos tornando iluminados, até ser dia perfeito, é o sol do meio-dia. Você não tem que continuar sendo o que você era, porque a mente de Cristo vai te dar coragem para cumprir o teu chamado. Por último lugar, eu quero dizer que a mente de Cristo era humilde. Filipenses 2, 5-10 diz: tem de vós o mesmo, aqui está sentimento, mas no grego é phronema, pensamento, que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança
de homens e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Jesus é Deus, mas quando Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito reconhece que não há outro caminho para a salvação da humanidade senão a encarnação de Jesus e a sua morte, ele submete a sua vontade a Deus. E aqui eu quero lhe dizer algo: ainda que a tua vontade pareça ser melhor, ela não é. A vontade de Deus vai sempre te conduzir em triunfo. Então, querido, a pior coisa que pode acontecer para uma pessoa não é ela cair e acreditar que ali é melhor estar do que se levantar e caminhar para a vontade de Deus. Mente humilde é mente submissa à vontade de Deus. E eu concluo a minha palavra dizendo que o Novo Testamento inteiro, bem como o Velho também, mas eu quero focar aqui no Novo Testamento, nos dá 3 mandamentos muito específicos a respeito da mente. São 3 verbos imperativos, não são opcionais. Se você quer ter uma vida de vitória, você tem que obedecer. O primeiro é o princípio da vontade. Colossenses 3:2 diz assim: pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Diga assim: quem controla o meu pensamento sou eu. Você está me entendendo ou não? O inimigo vem e te ameaça. Você pode começar na hora a assimilar o que ele diz: ai, não vai dar certo, eu vou morrer. Ou você pode dizer: a palavra de Deus diz isto. Muitas pessoas que têm prognósticos e diagnósticos de doenças como câncer, pessoas cristãs dizem assim: o diagnóstico é ruim, o prognóstico é de morte. Eu digo: esta não é a vontade do meu Deus. Eu resisto, eu vou continuar profetizando vida na minha vida, porque o meu Senhor levou sobre si as minhas enfermidades. Amém, irmãos? Glória a Deus. Você que vai pensar, você que vai decidir qual é o pensamento que vai tomar o teu coração e a tua mente. O segundo princípio é o princípio do rio. João 7,38, Jesus usa uma figura para falar de uma vida plena. Ele diz assim: quem crer em mim, diga eu creio. Como diz a Escritura, do seu interior, da sua mente, fluirão rios de água viva. A diferença do lago é que o lago, se não receber chuva, ele vira uma poça. Mas o rio vai terminar no mar e no oceano. A Bíblia diz que quem crê, e a fé é sempre a melhor escolha. A fé vai gerar saúde para a tua mente e para o teu corpo. Os cientistas dizem que em todas as enfermidades, a pessoa que crê se cura mais do que a que não crê. Eu li, meu irmão, um artigo a respeito de pacientes com AIDS. Eu fiquei pensando, como é que dá para calcular um negócio desse? Mas eu vou dizer. Diz que pacientes com AIDS que têm fé, o sistema imunológico deles é 300.000 vezes mais forte do que o que não tem fé. Eu fiquei pensando, será que ele não errou aqui na datilografia? Como é que se mede, né, o sistema imunológico? Mas não importa, meu, esses médicos eles têm o jeito deles. O indivíduo com HIV reage, o seu sistema imunológico reage 300.000 vezes mais do que o indivíduo sem fé. Você quer viver muito? Ande pela fé, porque a vereda do justo, como diz a Bíblia, é de fé em fé e de glória em glória. Quando você começa
a ter pensamentos tóxicos. Os cientistas dizem, até aqueles que são da paragenética, eles falam que os seus pensamentos são capazes de ativar alguns genes portadores de taras genéticas que se manifestem. E também, quando você tem comportamentos e pensamentos tóxicos, o seu cérebro acaba encurtando os telômeros do seu DNA, que são responsáveis pela vida e pela durabilidade das suas células. Então, meu querido, a fé não é só para te dar a vida eterna, é para fazer com que o caráter de Deus se revele na sua vida, é para fazer com que você seja visto pelos homens que não creem, e seja inspirador na vida deles. O que é que você tem, que você reage diante da prova de maneira diferente que eu? Eu tenho fé no meu Deus, porque quando eu sou fraco, eu sou forte, porque o poder de Deus se aperfeiçoa no meio das fraquezas. Amém? A Bíblia diz, você já tem a mente de Cristo.